porque ele desequilibra a equidade, que, segundo a lei, é fundamental entre todos os participantes. Só que o projeto não pode ser feito por 3 pessoas diferentes. Um bom projeto tem de ser feito como era feito há 20, 25 anos atrás. O arquiteto recebia uma encomenda, ele fazia o estudo preliminar, fazia o anteprojeto, discutia com o proprietário, incorporava as modificações que o proprietário sugeria e chegava ao nível do projeto executivo. Hoje não. Muitas vezes, ao nível do poder público. O estudo preliminar é feito pelos quadros do poder público. Você é contratado para fazer o desenvolvimento do projeto básico. Depois do projeto básico vai para uma concorrência onde você não pode participar, é um terceiro arquiteto que vai fazer, é um terceiro arquiteto que fará o desenvolvimento desse projeto. Então, se pegou um projeto, é a mesma coisa que você decepar as pernas e os braços de um ser humano. Porque se fez exatamente isso com a lei, criou esse corte, essa aberração, que é absolutamente negativa para uma atividade de trabalho. O autor do projeto preliminar não percebe mais como é que seu projeto chegou no seu final, porque as alterações que foram introduzidas por aquele responsável pelo projeto básico e finalmente por aquele que detalhou, não tem nada a ver com o autor da primeira ideia. Porque ele não controla mais esse processo. Esse que é o drama. Se ele controlasse o processo, ainda poderíamos encontrar alguma resposta que o levasse a reconhecer a sua autoria inicial. Mas nessa circunstância, não. Então eu vejo a profissão sofrer uma violência nefasta por conta dessa lei 866. E está sofrendo uma outra consequência, agora pior do que a lei 8666, que é o pregão eletrônico. Está se fazendo, embora a lei não permita, está se fazendo pregão eletrônico para projeto. Então o pregão eletrônico é feito através da internet. Então o sujeito, o órgão interessado numa contratação oferece o programa desse projeto e pede preço para vários interessados. E vai provocando os interessados, dizendo, olha, o seu preço está bom, mas tem um cara que deu um preço 15% mais baixo do que o teu. Quanto que você pode dar mais baixo? E com isso ele vai reduzindo cada vez mais o respeito de honorários pelo trabalho elaborado. Esse pregão eletrônico pode ser, no meu entender, o final de uma profissão como a nossa. Pode ser a morte final da nossa profissão. Além do mais, a pensar uma profissão que tinha há 20 e poucos anos atrás, só na cidade de São Paulo, 3, 4 escolas de arquitetura, hoje tem 12. No estado de São Paulo, hoje tem 25 escolas de arquitetura. Se formam perto de 25 mil arquitetos por ano, quando há muitos anos, há 20 e poucos anos atrás, se formava 1.000 e pouco. A concorrência entre os arquitetos também levou à degradação dos honorários, porque a necessidade do profissional encontrar seu espaço leva muitas vezes que ele faça o trabalho até pagando para a realização desse trabalho. A qualificação do profissional vindo dessas diversas escolas já não é a mesma, porque muitos profissionais que lamentavelmente não encontram espaço na atividade profissional voltam para escolas para lecionar sem nenhum preparo específico para essa atividade. Então a escola passou a ser, hoje não existe mais aluno na maioria das escolas, existe o cliente. Nós temos tantos clientes aqui, tantos clientes ali, e não é só na nossa profissão, não. Na profissão de advogado, na profissão de engenheiro, virou a mesma coisa. A profissão liberal, enquanto sentido, não de isolado, mas um sentido de uma atividade mais pura, uma atividade mais direta, feita pelo profissional, é feita de uma forma absolutamente empresarial. Então, a forma empresarial leva a importância muito maior para o aspecto financeiro do que pela qualidade. A qualidade passou a ser um aspecto secundário e a realização do evento passou a ser uma coisa primária para poder receber o dinheiro. E nessa realização do evento não interessa a qualidade. Essa qualidade poderia ser criticada pelo órgão contratante. Ele não o é, porque a lei 8666 não contempla a qualidade. A lei 8666 contempla o menor preço. Quem ofereceu o menor preço
parte-se do pressuposto que ele sabe fazer o trabalho. E o órgão que o contratou não quer entrar muito no mérito de discutir se a qualidade é boa, má ou péssima. Então, aceita o trabalho e aí a consequência, qual é a consequência? Uma obra mal realizada, uma obra que recebe inúmeros aditivos, mesmo contrários ao dispositivo legal, e pior do que tudo isso, o usuário, aquele a quem feita a obra, recebe um equipamento absolutamente já estragado na sua fase inaugural. Um equipamento que poderia, pelo dinheiro investido, pelo mesmo dinheiro, poderia ter uma qualidade diferente, recebe uma qualidade abaixo da crítica. Eu vejo hoje a profissão do arquiteto evidente que está totalmente diferente do que era há 20 e poucos anos atrás, porque o arquiteto hoje abrange um campo de atividade muito maior do que ele abrangia 25 anos atrás, que era especificamente arquitetura, paisagismo e urbanismo. Hoje ele se envolve em arquitetura de interior, em cenários de teatro, em fotografia, em arquitetura de composição de preços de material de construção, em arquitetura até porque não, em atividades ligadas diretamente à construção, em gerenciamento de construção. Abriu-se imensamente o leque da atividade os diversos segmentos onde o arquiteto pode atuar. Mas só que, com toda essa abertura, a concorrência continua sendo desalmada em quase todas as áreas. O Estado aí entendido como uma figura maior, tanto prefeitura como o governo do Estado como o governo federal, perdeu completamente nesses últimos anos também a noção de planejamento. Não se faz mais planejamento, né, ao nível público. Ao nível público, hoje, as obras são determinadas pela vontade daquele que exerce o cargo no determinado momento. É ele que determina, vamos dar prioridade para isso, vamos dar prioridade para aquilo. Os arquitetos, principalmente em São Paulo, que tem um exemplo muito próximo, que é o IPUC, o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba, que é um órgão que não depende da transição política, é um órgão que é constituído para apoiar permanentemente o desenvolvimento da cidade, independente do grau e do momento político que ela vive. São Paulo, que é a principal cidade do país, a principal, no meu entender, a principal capital da América do Sul, tem cerca de 500 eventos dia aqui em São Paulo. Quer dizer, nós temos 15 mil eventos por mês na cidade de São Paulo. Deveria, sem dúvida nenhuma, ser um grande abrigo para as atividades dos arquitetos, ao nível do planejamento urbano, ao nível do mobiliário urbano, ao nível da comunicação visual, ao nível do tratamento paisagístico das vias, ao nível do tratamento das calçadas, ao nível do tratamento dos canteiros centrais, ao nível do tratamento dos espaços públicos, ao nível da habitação de caráter social, ao nível do equipamento ligado à saúde. Tudo isso poderia oferecer um campo de trabalho extraordinário para os arquitetos da nossa cidade. Lamentavelmente, esse nível de preocupação não atinge os mandatários do momento. Esse nível de preocupação, a cada mudança política, se alteram violentamente. Projetos não têm continuidade, projetos são muitas vezes até bons projetos que poderiam enriquecer o conteúdo e a qualidade do uso da cidade, são interrompidos porque ninguém quer dar guarida, ninguém quer dar simpatia para aquele que começou o projeto que não pertence ao grupo político dele. Essas coisas todas mudam a euforia, mudam, quem sabe, a disposição do profissional enfrentar com o mesmo grau de emoção que nós enfrentávamos há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Vejo uma mudança realmente bastante drástica. Acho que as escolas perderam no seu conteúdo aquela qualidade de estimular, principalmente o estudante, a pôr a mão na prancheta. Hoje não existe mais a prancheta, hoje existe o computador. No meu entender, o computador tira um pouco daquela obrigação do sujeito a desenhar, a se torturar para encontrar a resposta através do desenho daquilo que ele quer projetar. O computador aparentemente diz que resolve muita coisa, ele é um instrumento operacional da mais alta valia, realmente ele é indiscutível enquanto instrumento operacional, mas ele não pode substituir a capacidade criativa do profissional.